Os jornais brasileiros estão dando destaque à posse do novo membro do STF, ministro Zanin, que é amigo e compadre do presidente Lula. Essa pecha, eu acho que o doutor Zanin, a não ser que ele consiga, através do seu trabalho e tudo, mudar essa imagem, essa pecha de amigo do presidente, vai continuar anos afora. Está aqui o Lula, Zanin toma posse no STF, Pacheco critica a corte por decidir sobre drogas. Por que o Pacheco... A posse foi posse. Obedeceu aos trâmites formais, ele não discursou, só discursou a presidente do tribunal, blá, 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 o Lula foi, todo mundo cumprimentou, bonitinho, mas é um ato simbólico importante. Por que o Pacheco criticou? Porque é mais um... Tem uma série de... mas porque, contudo, todavia, mas o fato principal é o seguinte, ao tratar dessa questão das drogas, o Supremo está entrando no lugar do Legislativo. É mais uma... o Supremo criando espaços, está decidindo, está, enfim, legislando. E o Pacheco, que é o presidente do Senado, realmente se queima com isso, né? Essa espaçoso, né? Essa administração espaçosa do Supremo que vai tomando conta do decidir. O Supremo é espaçoso, né? Vai tomando conta. Está aqui a Folha de São Paulo, Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula, toma posse no STF. Essa manchete, assim que não é nenhuma novidade, é o que eu chamo de manchete histórica, né? Aí quando você abre aqueles álbuns que tem a história contada pelas manchetes e tal, que a Folha publica, o Globo, os grandes jornais do país, hoje, amanhã, atropelado, é uma coisa mais que registra mais um fato histórico. E está aí uma manchete histórica, Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula, toma posse no STF. Amigo do presidente, ministro terá pela frente casos de interesse do governo. Aí, amigo, que nós vai ver, né, como é que é. Ele foi deslocado da segunda para a primeira turma. Isso foi uma gentileza do ministro Toffoli, para ele não dar de cara com problemas que envolvem a Lava Jato, que envolvem temas, né, que ele tocou, trabalhos que ele teve num dos lados da questão jurídica. Então, vamos ver se ele vai se declarar impedido algumas vezes e se algum julgamento vai parecer suspeito. Suspeição aí é outra coisa, viu? É uma questão, uma palavra ao modo jurídico. Ontem o presidente Lula recebeu Arthur Lira, eles foram acertar os ponteiros. Você sabe que eles não estavam se bicando, não sei se as coisas voltaram à normalidade, mas há queixas imensas que o presidente da Câmara levou para Lula em termos de contatos políticos, em termos de organização em relação a atendimentos dos pleitos dos senhores deputados. O toma lá da cá não está funcionando exatamente como gostaria a Câmara. Tem uma série de questões que devem ser analisadas nas entrelinhas da entrevista
de Arthur Lira, a entrevista que ele deu logo depois da sua estada no Palácio do... Eu não sei se foi no Palácio do Planalto ou no Alvorada, mas logo depois ele deu uma entrevista e deixou escapar esse descontentamento dos deputados com o presidente Lula. O presidente Lula já acordou, bom dia, presidente Lula, ele já acordou e teve ontem intensa movimentação de caráter político. Ele está muito de olho na questão internacional, está pensando na Ucrânia, num prêmio Nobel da Paz, dizem outros que ele quer ser presidente da ONU, enfim, tem várias coisas voltadas para a área internacional e ele, segundo esses observadores, teria abandonado, de certa maneira, abandonado os interesses brasileiros. Agora, ontem, ele se voltou totalmente, né? Quer montar uma base eleitoral mais sólida, uma base parlamentar mais sólida, especialmente na Câmara dos Deputados. Ontem, o presidente Lira o fez ver que a Câmara dos Deputados não parece nada com aquela Câmara da primeira administração do presidente Lula. Ele falou numa Câmara liberal, conservadora, foram as expressões que ele usou, liberal, conservadora, né? Com uma maioria liberal e conservadora. Aí você reúne vários tons, reúne independentes e tudo, e o presidente tem uma posição ideológica que o leva a algumas atitudes absolutamente oposta à posição da Câmara. Então, você aí já tem um choque natural, né, apenas com a existência desse Congresso e desse presidente da República. Tem uma coisa que o presidente Lira lembrou, que é a seguinte: o PT, você toda hora vê uma declaração do Lula ou de importantes líderes petistas dizendo o seguinte: o Lula foi eleito pela população brasileira, a maioria aprovou este programa, aprovou as ideias que Lula sempre trouxe e traz de governo, e é isso que nós estamos executando. Uma coisa como se tivesse a chancela da população. Arthur Lira lembrou que os senhores deputados federais e senadores também foram eleitos pela população brasileira. Então, não há que diferenciar o executivo do legislativo, porque os dois foram eleitos da mesma maneira e no mesmo dia. Então, essa diferença, o executivo representa os anseios do povo brasileiro e o legislativo não, é uma falácia, não é verdade. Também tem uma advertência do Lira: o combustível está acabando. Quer dizer, esse combustível dessa relação que Arthur Lira vê como colaborativa da Câmara dos Deputados em relação ao Executivo. O combustível está acabando. Note essa frase e, quer dizer, é quase um ultimato. Olha, presidente, resolve esse problema antes que seja tarde, porque existem diferenças substanciais entre o pensamento do Executivo e o pensamento como um todo do Congresso Nacional.